Bom dia, pessoal. Vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Revolução Francesa. E a gente vai falar hoje sobre as etapas da Revolução Francesa, tá? Então a gente tem aí a Assembleia Nacional de 1789 a 1791. A gente tem a Monarquia Constitucional de 1791 a 1792. A República Jacobina, de 1792 a 1795, e o Diretório, que vai de 1795 a 1799. Bom, a Assembleia Nacional, 1789 a 1791. A gente já havia discutido a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, tá? Pelo rei Luís XVI, né? Que é o órgão representativo da política dos três estados, tá? Essa convocação, ela atendia a diversas expectativas contraditórias dos diversos grupos sociais, né, que protagonizavam ali o cenário político francês. Né? Então você tinha a nobreza e o clero que buscavam o apoio de setores da burguesia, né, no intuito de limitar o poder do rei. Muito embora essa nobreza e esse clero tinham aquele objetivo de continuar não pagando impostos, né? E você tinha também a alta burguesia, né, que, por sua vez, queria livrar a economia de diversos impostos, né? No entanto, essa burguesia via com bons olhos a extinção dos privilégios fiscais da nobreza e do clero. Aquela nobreza e clero que não queria pagar impostos, não é? E você tinha o terceiro estado, que era o que tinha o maior número de deputados, né? E em vista desse maior número de deputados, em vista disso, é que se dá o primeiro impasse no âmbito da Assembleia, tá? Por que esse impasse? Né? Esse impasse ele dá assim, acerca da forma de votação. A gente discutiu isso na nossa aula anterior, né? Também estou fazendo retomando aqui um ponto, tá? Por quê? Porque o voto na Assembleia, ele não era por cabeça, ele era por Estado, ele era por ordenamento, tá bom? E dessa forma, o voto sendo por Estado, por ordenamento e não por cabeça, a nobreza e o clero, eles unidos contra o terceiro Estado, garantiam sempre a vitória contra as propostas deste Estado, né? Por isso, os representantes do terceiro Estado queriam o voto por cabeça e não o voto por Estado, tá? Então, diante da negativa aí da nobreza e do clero, ou seja, diante da negativa das ordens privilegiadas, os membros do terceiro estado, junto com alguns dissidentes dessas outras ordens, né, eles se reúnem separadamente, ou seja, a parte da Assembleia, né, declarando estarem reunidos em Assembleia Nacional, tá? O que o rei ele faz nesse momento? Ele tenta dispersar esse grupo, ele fecha a sala de reuniões que este grupo está usando, não é? E, no entanto, liderados pela burguesia, os deputados do terceiro estado eles ocupam a sala de jogo da Pela, né? Que é aquela sala destinada aos jogos da nobreza, né? E isso é significativo, tá? Isso é simbólico. Então eles decidiram ali permanecer e resistir até que fosse elaborada uma constituição para a França. E esse episódio é chamado de Juramento da Pela, né? Porque ocorre ali na sala de jogos da nobreza. A forte resistência dos deputados do terceiro estado diante dessas tentativas do rei de dispersar a Assembleia, né? Então acabam declarando-se, né, em Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles estariam ali a partir de então deliberando em função de uma Constituição para a França, né? O que ocorre? Tendo em vista as tentativas do rei de acabar com a reunião, né, do terceiro estado, com a Assembleia Nacional,
Com a Assembleia Nacional Constituinte, os deputados do terceiro estado eles acabam organizando, né, uma guarda nacional. Para quê? Para proteger a Assembleia. Né? Por quê? Por causa da repressão do Estado, o uso da violência contra os manifestantes que apoiavam os deputados da Assembleia. Tá bom? Então aí você tem a 14 de julho de 1789, né, devido ao agravamento dessa violência do Estado contra a população, você tem a 14 de julho de 1789 um agravamento das tensões, né? Você tem um evento também simbólico que marca aí o início, né, da Revolução Francesa, né, que é 1789, a queda da Bastilha. O povo toma de assalto a Bastilha, né? E por quê? Porque a Bastilha ela era o símbolo da opressão do Estado absolutista francês. Tá? Por quê? Porque era o local que servia como prisão para os opositores da monarquia absolutista, tá bom? E no meio rural, as massas camponesas, bem como as populações de diversas outras cidades, né, provincianas, radicalizavam as suas posições também, né? Você tem início aí ao período chamado de Grande Medo, né? Senhorios eram ocupados, né? As terras eram ocupadas, castelos eram derrubados, nobres eram assassinados, tá? Bom, então é nesse sentido, né, temendo a radicalização dessas massas, que a burguesia ela se aproxima da nobreza, né? Professor, mas por que dá-se essa aproximação entre burguesia e nobreza, não é? Bom, com o intuito de controlar as massas, tá? Frear a popularização do processo revolucionário, frear um pouco a radicalização do movimento, não é? Bom, essa aproximação ela ocorre a partir de uma proposta de manutenção da monarquia e do rei no poder. Então você tem aí, a partir de então, a aprovação de leis que modificariam o regime absolutista, mas não acabaria com o regime absolutista. Tá bom? Então você tem a decretação da abolição dos privilégios feudais, né, o que na prática significa o fim das obrigações devidas pelos camponeses aos nobres e ao clero, né? A publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada nos ideais iluministas. Esta defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Né? O desmembramento das forças revolucionárias e o surgimento de três tendências políticas. Quais são elas? A gente discutiu também na nossa aula anterior. Né? Essas tendências políticas, os girondinos, os montanheses ou jacobinos e os indecisos, né? Os girondinos aí com posições mais moderadas e representando os interesses da burguesia. Os montanheses, os jacobinos, né? Que defendiam mudanças mais radicais na sociedade francesa, chamavam-se de montanha, por quê? Porque eles sentavam-se no alto da plenária, né? Então você tem aí os jacobinos sendo chamados de montanha por sentarem-se no alto da plenária. Você tem os girondinos, ou os indecisos, né, sendo chamados de planícies porque sentam-se abaixo. Não é? E você tem também, a partir dessas tendências políticas, do surgimento dessas diversas tendências, você tem também o que? Surge aí a definição política de esquerda e direita, tá? Por quê? A definição de esquerda e direita, ela surge no contexto da Revolução Francesa, né? E ela é usada até os dias atuais. Essa definição, ela surge em decorrência dessas posições que eu acabei de falar, tomadas na plenária pelos grupos antagônicos ao longo do processo revolucionário. Quais são essas posições? Os jacobinos, que sentavam-se à esquerda, né, que eram os mais defendiam medidas mais radicais para transformações sociais na sociedade francesa, tá? E os girondinos, que sentavam-se à direita, né, que eram mais moderados e defendiam os interesses da burguesia. E aí você tem o centro, né, os indecisos, a planície, sentavam-se ao centro da plenária e eram tidos como os indecisos. Né?
Então você tem aí os jacobinos, né, esquerda revolucionária, girondinos, direita moderada e ou conservadora, tá? Algumas lideranças jacobinas, Georges Danton, Marat, Saint-Just e Maximilien Robespierre, tá? A gente tem a Constituição em 1791. A forma de governo implantada é a monarquia constitucional, então se passa para a segunda fase da Revolução, né? E tem poder executivo exercido pelo rei, poder legislativo exercido pela Assembleia e o voto direto e censitário, ou seja, nem todos votavam, né? O voto censitário institui-se regras para que o cidadão possa votar, como por exemplo uma renda, um limite de renda para que você possa ser eleitor, tá bom? Então, voto censitário. A monarquia constitucional, 1791 a 1792. Bom, essa é a segunda etapa da Revolução Francesa, né? E esta etapa inicia-se com o povo dominado por um sentimento de traição. Agora, por que esse sentimento de traição? Bom, porque há a percepção nesse momento de que o povo foi enganado por parte daqueles deputados do terceiro estado, né? Juntos com a burguesia. Ora, esta percepção ela se dá por conta do quê? Qual é o nome dessa fase? Monarquia constitucional. Veja, então ela se dá por conta, esse sentimento de traição, ele existe por conta da manutenção da monarquia e do próprio rei no poder, tá? E isso gerava o quê? Um ar de continuismo, não é? Esse fato, ele enfurecia a população, não é? Para além disso, a burguesia, ao mesmo tempo em que ela tentava manter suas conquistas, ela procurava também manter as massas afastadas do poder, tá bom? Então, obviamente, houveram aí, agravando mais esse quadro, as hostilidades dos outros estados, né? Absolutistas contra a França, né? Os outros países, os outros estados europeus absolutistas, eles vão agredir a França externamente, porque com o objetivo e aliados àquela nobreza que havia emigrado da França, né, para esses países, com o objetivo de frear o processo revolucionário, não é? Então você tem aí um agravamento da crise, né? Isso eles vão chamar de ações contra-revolucionárias, ou seja, a contra-revolução são os estados europeus absolutistas querendo frear o processo revolucionário francês. Nesse sentido, você tem aí a Declaração de Pylnes, né, na qual a Áustria e a Prússia, apoiadas pela nobreza emigrada e secretamente pelo próprio rei, invadem a França. E, posteriormente, o rei será até acusado de traição e irá parar na guilhotina por conta desse apoio que ele secretamente dá aos países invasores. Bom, a agressão externa ela faz com que se radicalize as posições na França, né? A nobreza ela é considerada traidora das causas revolucionárias e passa a ser violentamente hostilizada pelas massas. Então você tem aí, a partir de então, também um delineamento maior dos partidos políticos, né? A criação da Comuna Insurrecional de Paris, né? As massas, em sua maioria sans-culottes, receberam armas para poder combater. Criação da Comuna Insurrecional de Paris, né? Tem também um episódio conhecido como o Massacre de Setembro, né, no qual elementos da nobreza foram atacados nas prisões. O povo invadiu o Palácio Real e aprisionou o rei e toda a sua família, né? Posteriormente, o exército austro-prussiano ele é derrotado pelas tropas francesas. A Assembleia Legislativa é substituída pela Convenção Nacional. Então você tem aí já caminhando para o início de uma outra fase da Revolução, né? Essa Convenção Nacional é eleita por voto direto e universal,
não é? E a 22 de setembro de 1792 você tem a proclamação da República, né? Então a gente chega aí na seguinte fase, República Jacobina, de 1792 a 1795. Esta é a fase mais radical da Revolução Francesa, né? A princípio, essa república é dominada pelos girondinos, mas depois os jacobinos vão, pouco a pouco, garantindo o controle, né, sobre o governo. E foi nesse período que o rei Luís XVI foi julgado por traição, condenado e guilhotinado em 1793. Tá? Bom, em seu curto período de governo, os girondinos eles não conseguiram debelar a crise econômica, ou seja, não conseguiram frear, acabar com a crise econômica. Por quê? Por causa das consequências da guerra, né? A insegurança em relação à condução da guerra e a incapacidade também dos governantes de frear a especulação e os altos preços, tá bom? Então, esses girondinos, esse grupo político, sem um projeto de mudanças estruturais para conter a contra-revolução, ou seja, para conter as agressões externas e os inimigos internos também, né, eles foram destituídos do poder pelos jacobinos. Então, com os jacobinos, a revolução ela se radicalizou, né? Então você tem aí, contribuindo para essa radicalização, um grande levante camponês em março de 1793, com o apoio de padres e alguns membros da nobreza, né, monarquistas, né? Esse levante ficou conhecido como Revolta de Vendéia, né? E o estopim foi o que? A rejeição do recrutamento militar da parte dos camponeses, né? Os jacobinos assumem o governo, né, o poder nas jornadas de maio e junho de 1793, em meio a esses levantes, né, como esse levante camponês, por exemplo. E a grande bandeira dessa fase jacobina no poder foi o quê? Foi deter a contra-revolução e combater os inimigos internos e externos, né? Então, vamos ver aí algumas medidas jacobinas, né? Diversas leis foram votadas, né? O objetivo dessas leis era o quê? Conseguir o apoio do campesinato. Veja que havia uma necessidade de apoio. O campesinato, por exemplo, anteriormente nessa revolta que eu citei, levante camponês, isso é o campesinato não apoiando o governo jacobino na luta contra os agressores externos, né? Então eles precisavam buscar esse apoio do campesinato. Então diversas leis foram votadas nesse sentido, né? Como suprimindo de vez todos os direitos feudais, né? Sem indenização, prevendo o loteamento das terras daqueles nobres que haviam emigrado, né? Essas terras seriam vendidas aos camponeses que pudessem adquiri-las e eles pagariam em prestações por um período de 10 anos, né? A lei do máximo, né, é uma lei que tabelava os preços máximos de gêneros de primeira necessidade, né? Dessa forma, eles garantiam o apoio dos sans-culottes, né, barrando os que especulavam com o preço do trigo. Em 1793, faz-se uma nova declaração dos direitos do homem e do cidadão, né? Esta mais profunda, mais radical, né, do que a de 1789. Nessa nova declaração dos direitos do homem e do cidadão, reconhecia-se o direito à insurreição e não somente o de resistir à opressão, né? A nova Constituição consagrou o regime republicano, se a anterior consagrava a monarquia, esta nova consagra a república, né? Reforçou o poder legislativo, que agora era eleito por sufrágio universal, não mais censitário, né? E aboliu a escravidão nas colônias, algo que a anterior não havia feito, tá ok? Então a gente tem aí essa Constituição sendo submetida a um plebiscito e sendo referendada por uma quantidade de quase 2 milhões de votos contra apenas 17 mil, ok?
Para além disso, você tem o estabelecimento do ensino público e gratuito, né? O estabelecimento de um novo calendário, um calendário anticlerical, né? Nesse calendário, os meses eles passam a ter nomes de fenômenos da natureza, como por exemplo, brumário, terminou, vidário, né? Terminou, mês do calor, vidário, mês das vinhas, né? Então, a instituição do culto ao Ser Supremo, né, era uma espécie de Deus da justiça e da razão, né, e o objetivo era o quê? Descristianizar a França, né. Há a criação do Tribunal Revolucionário, né, este destinado a julgar os crimes da Contra-Revolução, o Comitê da Salvação Pública e o Comitê de Segurança Nacional, que tinham como objetivo garantir a segurança interna e controlar o exército, né? E essa fase, a fase jacobina, ficou conhecida como o terror. Por quê? Porque ela levou milhares de pessoas à morte, né? E na guilhotina. Então, nobres, camponeses, salteadores, padres, girondinos e até mesmo jacobinos, vistos como inimigos, como opositores políticos, foram parar na guilhotina. Tá? Então, a Revolução Francesa, em sua fase do terror, ela já começava aí a ceifar vidas de todas as classes e grupos, né? Não havia mais uma segurança, né? Não sabia se amanhã você estaria vivo, né? Então, com os excessos do terror, Robespierre perde sua base política na convenção, né? E no comitê e também nas ruas de Paris, né? Por quê? Porque com o terror, com essa fase do terror jacobino, né, liderado aí pelo Robespierre, ninguém mais se sentia seguro. Então ele começa a perder apoio, tanto na convenção e no comitê como nas ruas de Paris, tá? Então, Robespierre e Saint-Just, eles passam a ter os seus discursos rejeitados, né, na convenção, e ambos acabaram sendo presos e guilhotinados, né, acabaram sendo vítimas daquele instrumento que tanto utilizaram, né. Então, a reação termindou, é um mês, não é isso? Começa praticando a violência para acabar com o terror, que é o período de violência, o período de maior radicalização da Revolução Francesa, né? Então, há nesse período diversas tentativas de golpe dos monarquistas, visando restituir a monarquia, né? E na luta militar contra os monarquistas se destaca aí a figura do militar Napoleão Bonaparte, né? Então Napoleão Bonaparte começa já a aparecer aí no cenário político, né? Porque Napoleão será uma figura de importância e nós veremos para a França, né? E nós veremos isso no nosso próximo capítulo, né? Então você tem aí esse período, a extinção da Convenção Nacional, a criação, né, do diretório, né? O diretório era formado então por 5 membros, 5 diretores, né? E o diretório ele perdura de 1795 a 1799, tá? Então, com o diretório você tem aí a volta ao poder de quem? Da alta burguesia, né? Ou seja, os girondinos retornam ao poder, né? Eles anularam as medidas populares criadas durante a República Jacobina, né? Então, você tem aí, por exemplo, um reestabelecimento do voto censitário, com o intuito de quê? De impedir a ascensão política de novas lideranças populares. Em 1795 foi elaborada uma nova Constituição, né? O diretório, 5 diretores eleitos pelo Poder Legislativo, foram instituídas 2 câmaras, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos, né? Cujos representantes eram eleitos pelo voto censitário, né? O cenário político, o período do diretório, era de instabilidade e de desordem econômica agravada pela corrupção, né? Após várias tentativas de golpe da parte dos monarquistas e em meio ao receio da alta burguesia de que houvesse um avanço popular, de que houvesse um retorno dos jacobinos ao poder, né? Essa burguesia ela interessada em um governo que lhe garantisse paz, ordem e estabilidade
para que ela pudesse, enfim, concretizar o seu projeto de construção de um Estado liberal, né, ela articula um golpe de Estado. Né? Então, ela substitui a partir deste golpe, né, o governo do diretório. Então você tem em novembro de 1799, né, 18 do mês de Brumário, né, o 18 Brumário de Bonaparte, né, o calendário da Revolução, 18 Brumário, né, no calendário da Revolução, consumava-se esse golpe, né, da burguesia com a instituição de uma nova forma de governo. E que forma de governo será essa? O consulado, né, com Napoleão Bonaparte sendo conduzido ao poder. E aí a gente finaliza esse nosso primeiro capítulo sobre a Revolução Francesa. E a gente já deixou o caminho preparado para a gente iniciar o segundo capítulo, que é a Era Napoleônica. Tá ok? Então a gente finaliza hoje nossa aula, finaliza o conteúdo do primeiro capítulo, tá? A gente, na nossa aula online, a gente conversa um pouquinho mais sobre o que foi colocado aqui na videoaula, tá bom? E sobre atividades, tá? Então, abraços e até daqui a pouco.